Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, né? Começando aqui mais um mês, né? E hoje a gente vamos falar um pouco sobre o Barroco. Primeiro, nossas dicas de estudo, né? Vocês já conhecem. Procurar um lugar silencioso, fones de ouvido, seu material perto de você e vamos para a aula. Então a gente tem um retábulo da Basílica, né, de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, que é considerado uma das glórias, né, do Barroco brasileiro. Então vocês podem ver que tem uma grande riqueza de detalhes, né, nesse entalhe aí que é feito. E é muito bonito. A arte barroca é conhecida pelos detalhes, né, requinte e elegância exagerados. Desenvolveu-se no século XVII, em uma época bastante significativa para a civilização do Ocidente, pois nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Surgiu primeiramente na Itália e logo se espalhou-se para os outros países europeus. Mais tarde desenvolveu-se também no Brasil e no restante do continente americano, com a vinda dos colonizadores portugueses e espanhóis. Portanto, é um movimento que está fortemente relacionado com as circunstâncias históricas que se insere. Surge no contexto da Contra-Reforma e também no cenário colonialista, com as riquezas, né, que eram muitas das realezas e nos novos territórios. Suas obras incluem, sobretudo, temas religiosos. Características da arte barroca, né? Então a gente está vendo aí, gente, o quadro, né, que foi citado ali no slide. Então a gente vê aí como é uma grandeza, né, de detalhes, né? A gente vê um lado ali que tem uns anjinhos, né? E também tem toda essa coisa desses panos, essas nuvens, o brilho, cor, sombreamento, era tudo muito perfeito. O Coração da Virgem do pintor italiano Carracci, né? Por ter se desenvolvido em diversos lugares do estilo barroco, não possui um caráter homogêneo. Existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Esse era o Coração da Virgem, a pintura que a gente viu aí do italiano Carracci, né? Que é essa figura aqui. E o que ele fala aqui é que, dependendo dos lugares onde o barroco ia surgindo, né, ele possuía, né, características diferentes para cada região da qual ele nascia, ok? Apesar disso, algumas características marcantes se repetem, né? O predomínio de temas religiosos, riqueza dos detalhes, né, e formas, expressões dramáticas das personagens retratadas, preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras, uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano, né? Então, voltando aqui mais uma vez, ó, vocês podem observar, gente, que realmente as obras elas eram muito bonitas, né? E elas retratavam exatamente isso que ele está falando, né? O encontro do divino com o humano, né? Vocês podem observar aí, né? Contemplar essa obra do Carracci. E como atividade para vocês eu deixo isso aqui, ó, pesquisar e escrever no seu caderno sobre o barroco brasileiro, né? A gente falou ali que a gente falou um pouco sobre a origem, né, do barroco, e agora eu quero que vocês pesquisem um pouco sobre o barroco brasileiro, né, os seus artistas, e você descreva, né, e complete aí com essa pesquisa no seu caderno, né? Quais foram as principais obras, né, os principais artistas. E aí na digitação teve um erro, né? Tá assim, mínimo 20, 50 linhas, mas vocês fazem só 20 linhas, ok? Então foi isso. O barroco, né, ele foi um movimento artístico, né? Surgiu primeiramente na Itália e logo se espalhou para os outros países europeus, né? Para cá ele veio com os colonizadores, né? E ela é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerados, né? Ela foi muito usada ali em Portugal, nos palácios, né? Tem um palácio lá em Portugal que eles até falam que foi um palácio que foi construído com as riquezas que foram extraídas do Brasil, né? Que, inclusive ele é praticamente todo de ouro, o Palácio de Versalhes, né? Que é um ponto turístico quando você vai lá na Argentina. Então, em Portugal,
Então os portugueses, quando eles vieram para cá, né, que eles fizeram essa exploração, eles trouxeram esse barroco junto com eles, e esse movimento, né, ele também foi usado nas construções de algumas igrejas, templos religiosos, né, como eles trouxeram tudo isso que era da cultura deles, né, pelos jesuítas, né, então fizeram toda essa construção. Os detalhes de riqueza vocês vão estar podendo encontrar em igrejas, né, lá de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, quando a gente tinha um grande artista brasileiro que era o Aleijadinho, né, e ele fazia esse trabalho. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas, gente, vai estar disponível para vocês em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Acessem a sua agenda eletrônica para ter acesso ao conteúdo de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!